Boa tarde a todos, boa noite a alguns e bom dia a outros. Essa é uma narrativa resumindo os acasos que aconteceram entre nossos jogadores. Onde minha narrativa não foi gravada, porque meu microfone não estava gravando. Isso eu só vou descobrir depois do 7º episódio, infelizmente. Mas resumindo, Arthur e Eugênio Smith, que são irmãos, chegam ao oeste com a ajuda de um guia chamado Fabiano. E esse Fabiano começa a levar eles para diversos lugares do oeste. E no meio do caminho eles encontram um circo, do qual está sendo apresentado pessoas impressionantes. E dentre elas temos a Mulher Barbada e o homem mais forte de todo o oeste, que é confrontado pelo Arthur, que diz ser uma farsa. E o mesmo sobe ao palco e tenta levantar o peso com uma mão só, que aparentemente tem 1 tonelada. Depois de fazer isso, depois meio que tentar comprovar que é uma farsa, ele acaba não conseguindo levantar o peso, mesmo que não fosse tão pesado, também não era tão leve. E então ele negocia com o apresentador para fazer como se fosse uma espécie de dramatização do show, que concorda com a ideia, porque estava prestes a arruinar o seu próprio show, por conta do novo integrante que acaba de aparecer e confrontar o espetáculo. E bom, ele se destaca em questão a disso. Ele mostra como se fosse realmente muito difícil, mas acima de tudo mostra como se ele fosse extremamente forte ao levantar com a mão. As pessoas aplaudem, eu acho incrível, mas o denominado homem mais forte do oeste não gosta muito disso, após ser humilhado na frente de uma plateia. Então, esse homem forte se esconde nos fundos do circo, provavelmente no seu camarim, enquanto Arthur é aplaudido após a incrível demonstração de força. Ele volta a se sentar. Eugênio percebe que tem uma apresentação de... Não uma apresentação, né? Mas um mostruário de plantas diversas. Que chamam muita atenção dele. E em conjunto tem um senhor muito peculiar, chamado Philip Franklin, que está fazendo uma expedição em questão de fósseis e, bom, dessas coisas no geral. Estudo de fósseis, encontro de pedras antigas e, bom, estudando antiguidades que são desenterradas do passado. E logo em seguida, eles saem, aproveitem algumas outras atrações que tem, até que o tempo de circo se fecha. E um novo grupo deve entrar, então ele começa a expulsar todo mundo de dentro da grande tenda que forma o circo. E pouco tempo depois que eles são expulsos, eles conseguem perceber, especificamente o Arthur, que não pode ser pego desprevenido, percebe um grupo de bandidos que planeja roubar o circo. E ao verem isso, eles esperam os bandidos darem o primeiro passo, agirem primeiro, para pegar eles desprevenidos, num ataque sorrateiro, disparando contra eles. E o combate se acaba até aqui de forma bem rápida. Alguns correm, alguns tentam fugir, não conseguem, o Arthur consegue finalizar eles, o Felipe acerta todos os tiros. Felipe não, desculpa, Eugênio acerta todos os tiros. Mesmo que ele não tenha nada em combate. No entanto, o apresentador, o dono do circo, né, o gerente, ele se sente agradecido e resolve dar uma parte do dinheiro que iria ser roubado para os salvadores. E um adendo que Fabiano não estava no meio desse conflito. Ele chega bem depois que o tiroteio havia acabado, tentando entender o que aconteceu, que é brevemente explicado pelos jogadores. Em seguida, eles esperam o trem das 11 chegar. E nesse trem, agora recapitulando na história de El Primo, o luchador controlado por David, ele segue rumo até uma outra cidade. Ele sai da sua cidade natal com a sua família, que
toda feita de lutadores, exceto a sua mãe. E como ele não tem muito destaque entre os primos e irmãos, ele resolve viajar oeste afora, em busca de se tornar o maior lutador de todos. E como ele não havia trago muito mantimentos, pois ele saiu às pressas, ele para na próxima cidade que segue no caminho para poder comprar alguns mantimentos e alguns remédios também, né? Porque se vai ser uma jornada hostil, é bom que você tenha como se recuperar depois de, né, uma sessão de hostilidades e de agressões. Então ele para na primeira cidade, ele negocia com uma senhora uma refeição e ela acaba por não aceitar os termos e cobra o preço normal do produto daquela cidade, que era um pouco acima do normal por conta de taxas que um xerife abusivo costumava impor em todos os produtos da cidade. Mas El Primo ignorantemente paga 3 dos 5 dólares que deveria dar e simplesmente vira as costas e vai embora. Chegando ao trem, El Primo é surpreendido pelo xerife, que é acompanhado dessa senhora, que tenta confrontá-lo, cobrando apenas o que ele devia. Ele se recusa e pergunta ao xerife: "Você conhece o Falcão Xarofado?" E o xerife responde em seguida: "Falcão Xarofado?" E aí Primo responde: "Aquele que se acerta de lado." E ele dá um soco, mais especificamente um cruzado no xerife, que ao tentar reagir contra El Primo, se perde um pouco e acaba atingindo a senhora com um tiro fatal no peito. Após isso, El Primo, reagindo a um homem armado, depois de ter agredido ele, claro, resolve o matar espancado. E retirar os corpos para fora do trem. E bom, uma luta vencida pelo El Primo. Questionável, mas enfim. Ele segue até a próxima cidade, que é uma cidade de pescadores, onde ele chega conhecendo diversas pessoas e se apresentando, indo aos bares. E quando ele diz a bartender que ele quer se tornar o maior lutador de todos, ela tem uma brilhante ideia e faz um evento na cidade com o seu melhor lutador, que é o Pedro. E então, El Primo, sem hesitar, aceita o desafio. E as pessoas apostam em um ou outro, até que o combate começa. As regras são claras. O primeiro que cair perde. E o combate começa. El Primo dá um ótimo golpe de começo. Pedro devolve melhor ainda. El Primo dá mais um. E o Pedro dá um quase para finalizar ele. Até que El Primo derruba Pedro, mas Pedro, por possuir Fortunate Son, conseguiria se levantar e bater nele. E antes que Pedro desse o último golpe para derrubar El Primo, a bartender os interrompe e diz: as regras foram claras. Não importa se você consegue se levantar, o primeiro a cair é o que perde. E El Primo sai vitorioso de mais uma luta. Um pouco menos questionável dessa vez. E enfim. Depois disso, ele segue o seu caminho pelo trem para a próxima cidade e ele chega até a estação do circo, no qual ele se encontra com os outros viajantes. Ele desce, aprecia um pouco o local, observa o circo e conhece os viajantes. E conversa um pouco com eles e resolve partir com eles para a viagem, até porque não tinha muito mais o que fazer naquele local. Então, ambos pegam o trem das 11. Após um leve cochilo, pegando o trem das 11, eles acordam numa situação tumultuosa, onde bandidos estão assaltando o trem. Então, eles começam uma estratégia de combate, se dividindo para poder derrubar o máximo de inimigos possíveis. Eles derrubam grande parte dos inimigos com a ajuda do Fabiano,
que revela-se um xerife disfarçado. Eles então conseguem, por assim dizer, derrubar a grande parte dos bandidos, enquanto 2 que se dispersaram e se esconderam começam a roubar os pertences de todos os viajantes do trem na sala de quarto de malas. E depois de coletarem uma grande parte, ao tentar fugir, eles são surpreendidos por El Primo e por Fabiano, que os pegam desprevenidos e os desarmam, os amarrando logo em seguida. E ao chegar no próximo destino, que era bem demorado, eles chegam numa cidade suburbana, como se fosse uma cidade industrial em estágio inicial, na época do Velho Oeste. E lá, o Fabiano fala com o xerife e busca recuperar a recompensa de todos os bandidos. Lembrando que, durante o conflito, um bandido acabou saindo vivo e levando muitos pertences consigo, pertences caros. Então, mesmo com as recompensas dos bandidos, ele, após entregar os bandidos e pegar a recompensa, ele, utiliza grande parte da recompensa para poder pagar pelas dívidas, por tudo que foi roubado, para poder compensar as perdas. E acaba não sobrando muito para os nossos jogadores, que chegam na cidade e apreciam a estrutura e compram coisas novas com o dinheiro que tem. E, El Primo, em busca de uma luta fervorosa, ele consegue encontrar em um beco um cartaz escondido sobre lutas clandestinas no porão de um alfaiate. Então, ele vai até o alfaiate, de forma sorrateira, e pergunta sobre as lutas clandestinas. E o alfaiate, ao olhar para ele, fala: você é um cara perfeito. E leva ele até as lutas ilegais. De primeira, o El Primo surpreende a todos, derrotando o primeiro inimigo dele. Em seguida, o gerente da casa de apostas conversa com ele e negocia com ele para que ele perca propositalmente para gerar lucros à casa de aposta, agora que ele estava sendo o favorito de toda a torcida. Ele concorda ele concorda com os termos e ele resolve perder de propósito, atuando não de uma forma muito convincente, mas fazendo não só a casa de aposta, como os seus amigos que sabiam do esquema ganharem bastante dinheiro. Porém, sendo um esquema ilegal, alguém acabou falando demais. E os xerifes da cidade, juntamente com o Fabiano, chegam nesse porão e, rendem todos para prendê-los. El Primo tenta reagir, mas é detido. E como ele fazia parte do esquema e tentou reagir contra o policial, e foi acusado de matar um xerife, onde a notícia acabou chegando, ele acabou sendo procurado por mais de um crime, ele foi levado direto para a prisão, enquanto os demais jogadores tiveram que pagar apenas uma multa por estarem envolvidos em conspiração de fraude. Não muito caro, $50. O que é caro, mas enfim, melhor do que ser preso. E melhor do que ter 280 ou 300 de na cabeça, enfim. Mas então, El Primo é preso e num confronto com um dos agentes da lei que ele acaba provocando, o agente da lei resolve dar um jeito dele. E aproveitando essa oportunidade, El Primo empurra, fazendo derrubar as chaves. Ao pensar rápido, ele pega as chaves, se retira da prisão e tranca o policial, o xerife, dentro da cadeia. Um guarda, né? Tá mais pra um guarda do que pra um xerife. E tranca o guarda dentro da cadeia. Em seguida, o guarda acerta um cacetete primordial no El Primo, que tem poucos momentos antes de apagar por completo. E nesses últimos momentos, ele arremessa a chave para um bandido na sala ao lado. E esse bandido destranca não só ele, como todos os outros bandidos dentro da prisão, criando um motim pela cidade. Isso tudo aconteceu na parte da noite. E pela manhã,
Arthur e Eugênio acordam e são surpreendidos por uma gritaria e uma troca de tiros que acontece na cidade. Ela está em completo caos. E tentando sair sem ferimentos da situação, eles correm em direção ao trem. Está prestes a sair. E, bom, porém, Eugênio não tinha sua carroça atrelada ao trem, pois ele desceu a carroça com sua mula. E, bom, ele precisava recuperá-la. Quando chegou, ele encontrou 2 bandidos que estavam tentando roubar a carroça, juntamente à mula. E, no instinto de proteger o que é seu, ele foi conflitar com os 2 bandidos, que não eram muito habilidosos. Então, o Eugênio, que também não era muito habilidoso, faz uma troca de golpes ali não muito precisa. E, no fim, ele acaba conseguindo fugir com a mula dele e a carroça dos bandidos, que são atingidos por Arthur, que chega de último momento cobrindo Eugênio. Com o plano inicial de pegar o trem, acaba sendo um pouco inesperado, ou esperado, que os bandidos da cidade fossem assaltar o trem e sequestrar o maquinista. Então, Fabiano entra em um conflito com um dos bandidos que estavam fugindo e, bom, fica gravemente ferido. Mas consegue apagar o bandido com uma coronhada na parte de trás da cabeça. E após se ajeitarem, eles começam a discutir sobre o que farão. Se realmente pegarão o trem, mesmo com os bandidos neles, se esconderão num vagão ao fundo na espera de descer na próxima estação, ou se partirão para um plano improvisado. E bom, Fabiano, como um xerife, não poderia correr o risco de ser morto por tantos bandidos soltos assim. Ele sabia que não tinha chances. Então, um deles disse: por que não vamos todos na caravana e partirmos para viajarmos o mais longe possível daqui, em busca de uma outra cidade fora da linha do trem, pelo menos pelo momento. E Fabiano, sem muitas opções, apenas concorda com o plano dos outros jogadores. El Primo ganha um grande reconhecimento de 3 bandidos por ter soltado eles, e um respeito entre eles. Porém, uma grande busca em torno da sua cabeça, por conta dos crimes que cometeu e dos policiais que não só matou, como prejudicou, e das pessoas inocentes que morreram por conta do motim que ele criou. E bom, seguindo essa linha, eles entram na caravana e partem para fora da linha do trem, sem muito pontos de referências, apenas no deserto aberto do oeste selvagem. Fabiano já nem mais sabe onde está. Mesmo com o conhecimento dele apurado sobre as terras, ele se perde completamente. Fabiano não anda com o mapa, ele é da moda antiga. Ele conhece os locais, que também não é um muito bom cartógrafo. Mas enfim, nessa viagem, resistindo contra o calor e a seca do oeste, ele chega numa cidade. Uma cidade imensa e silenciosa, aparentemente abandonada. E quando rodeiam pela cidade, não parece haver sinal de vida. Não aparece haver ninguém nesses locais. Mas há um poço. E o que eles têm mais nesse momento é sede. Mas não tem um balde para poder catar a água do poço. O que fazer agora? Bom, explorar as casas. Eles vão de casa em casa e nada que se pareça com um pote eles encontram. Até que eles encontram uma casa trancada. Batem na porta e não há resposta. Decidem arrombar. E ao arrombar, eles se deparam com um vulto que passa de um cômodo para o outro. E ao se aproximarem, eles escutam uma figura misteriosa dizendo: eles estão chegando. E logo após dizer isso, os jogadores escutam galopes. E ao perceberem, havia nativos do lado de fora
da residência aparentemente abandonada. Então, cada um deles se posiciona, se esconde para tentar surpreender os nativos. E o conflito acontece. Eles saem vitoriosos. Bem feridos, mas vitoriosos. E resolvem dialogar com esse morador que estava se escondendo em uma das casas. Que explica que a cidade foi dizimada por conta desses nativos que não são apenas nativos, mas nativos canibais. Que possuem uma tatuagem chamativa nas costas, que simboliza a fome, com a face de uma hiena. Eles então, após o conflito passar, resolvem descansar dentro da casa desse senhor que se escondia. Eles consertam a porta que haviam arrombado e logo após resolvem descansar. Mas, em meio à noite, Arthur é o primeiro a acordar e percebe movimentos do lado de fora da residência. Que, ao olhar com mais precisão, iluminado pela luz da lua, veem que são nativos. Os mesmos nativos canibais. Não necessariamente os mesmos, mas da mesmo bando. Que estão lá para poder vingar os irmãos que morreram, aparentemente. Então, Arthur, sem pensar muito, decide dar o primeiro disparo para começar o conflito, mesmo estando em desvantagem numerosa, mas dentro da proteção da casa. O conflito é muito mais acirrado dessa vez. Não é tão fácil quanto parecia. Eles não estavam em condições tão boas assim para poder lutar. Porém, ao começar o conflito, esse morador que se escondia entrou em uma escotilha que ele possuía abaixo de seu sofá para se proteger, para proteger a si mesmo. E em seguida os jogadores lutam numa batalha sangrenta e extremamente difícil, onde dois dos membros caem violentamente, mas que saem vitoriosos, onde eu eu esqueci o nome, onde o Eugênio, no final da batalha contra o último alvo, gasta o seu ponto de cima para garantir a morte de um dos nativos americanos canibais. Ponto de cima é esse que ele ganhou ao entregar o El Primo para a justiça. Foi um ato de, benevolência da parte dele. E bom, após isso o conflito acaba. Eles desmaiam por ali mesmo e na manhã seguinte, acordados pela ofuscante luz solar, Eugênio se levanta e percebe que Arthur, que havia uma doença no olho esquerdo, havia agravado. Isso afetou a visão dele, dando para ele desvantagem em disparos. E El Primo, mesmo que vivo, estava num estado extremamente grave, suando e beirando o consciente e o inconsciente, depois de tantos ferimentos graves pelo ataque de um nativo canibal, que era grande, forte e utilizava dois tomahawks, que mordeu sua jugular violentamente. E bom, eles então colocam o El Primo na caravana e tentam levá-lo para a próxima cidade mais próxima. E carregando e levando junto com eles o covarde que se escondeu dentro da escotilha, chamado Billy Starr. Chegando nessa cidade, aparentemente amigável, eles correm direto ao médico mais próximo. Mas Eugênio não encontra nenhum médico. Eugênio não é capaz de tratar feridas daquela gravidade. E então, El Primo diz suas últimas palavras. Vocês não precisam de El Primo para ser fortes. El Primo sempre estará aqui. E não esqueçam, El Primo sempre será o mais forte. El Primo! E ele morre, segurando a mão de Arthur. E então, os jogadores o enterram no cemitério dessa nova cidade da qual eles haviam chegado. E Eugênio vai para o bar afogar as mágoas e viver o seu luto, enquanto Fabiano e o coveiro finalizam os detalhes para enterrar o primo.
E bom, chegando nesse local, todos estão em extremo bom humor. As pessoas são cheirosas nesse local. O local é bem ajeitado, bem arrumado, a música é boa. Tudo funciona bem. Então Billy chega no bar, pede uma mistura de bebidas e oferece para um ser estranho com um grande chapéu preto e uma capa, que se apresenta como o Norte e educadamente recusa a suspeita bebida que Billy o havia oferecido. Billy então bebe por si só, e ao beber, ele começa a pensar sobre o quanto aquele cavalo do lado de fora é desagradável. E pelos efeitos fortes da bebida, ele acaba se tornando agressivo. E ele vai em direção ao cavalo e aponta a arma para ele, o ameaçando. O cavalo então se debate ao ter a arma apontada para ele. Billy se enfurece e aperta mais a rédea do cavalo, que está amarrada num tronco de madeira. E após isso, retorna ao bar, se sentindo vitorioso. E, logo após isso, o Eugênio ele vai em direção ao xerife da cidade, em busca de informações ou algo do tipo, enquanto os jogadores bebem e conversam. Até que Arthur é atacado por uma mulher, aparentemente uma prostituta, negra de cabelos cacheados, longos, que oferece uma noite agradável com ele e ele educadamente recusa. E ela faz o questionamento duvidoso sobre a morte, sobre se ele realmente acha que a morte é o fim, e em seguida tenta o cortar. Mas como ele não pode ser pego desprevenido, ele tem uma reação e segura a mão dela. Ela retira a mão dela, ela se solta, causando um corte na palma da mão de Arthur. E depois desaparece em meio à multidão. Arthur, então, acaba caindo da cadeira. E como estava gravemente ferido também, por conta do conflito da última noite, acaba desmaiando por falta de forças. Nesse momento, um rapaz muito bem vestido chega e o trata, usando ataduras para estancar alguns sangramentos e coloca e passa uma toalha com água gelada na sua testa. Poucos momentos depois, Arthur acorda e diz ter presenciado a morte, num sentido não figurativo, a morte. Um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os mais procurados de todo o Oeste. E logo em seguida, o Eugênio chega, dizendo baixo para os amigos deles: o xerife está morto. Não tem xerife nessa cidade. E logo em seguida, Eugênio fala: eu vou arrumar as coisas, nós temos que sair daqui agora. E no momento que ele diz isso, Norte, Phil e Billy vão averiguar a situação. Enquanto Arthur corre junto com Eugênio para arrumar as coisas no cemitério. Que ao chegarem, percebem que Fabiano estava discutindo com o coveiro. Que o mesmo, no caso o coveiro, afirmava que eles não sairiam de lá vivos. Que infelizmente todos os criminosos que pisam naquelas terras não saem de lá com vida. Viram histórias e suas recompensas são coletadas. Mas que isso não dependeria dele. E o coveiro simplesmente se retira e volta para sua cabana, enquanto Arthur aponta a arma para ele, em momentos contínuos enquanto ele retorna à sua cabana. Eles então tentam ir atrás do das coisas que eles têm, mas eles precisam de mais cavalos. Então o Fabiano vê cavalos correndo por volta da cidade
onde um cavalo carrega outros dois, com um poste de madeira arrancado, não muito grande. E então ele corre atrás desses cavalos. Esses cavalos vão de encontro ao grupo que estava indo averiguar a situação na cabine do xerife, que estava vazia com vários cartazes de procurados, onde todos marcavam mortos, inclusive suas próprias fotos tinham um selo marcado como se estivessem mortos. E são surpreendidos por uma mulher, mais especificamente a bartender, que abre fogo contra eles e se esconde na parte de trás da cabine. Ao tentarem correr atrás dela, um homem enorme, com uma marreta, os pega desprevenido, estando escondido dentro da cabine do xerife, que acaba acertando Billy numa ótima porrada. Também afeta a porta, da qual fechava a cabine do xerife. Então, ao ser atingido, o Billy tenta acertar um disparo de espingarda, de escopeta, mas infelizmente erra. E o conflito segue, até que a bartender se reposiciona e acerta um disparo neles. E nesse momento, Billy, sem pensar duas vezes, arremessa uma dinamite dentro de uma das casas, onde ela estava se escondendo. E após a dinamite explodir, eles percebem os cavalos, no qual o Fabiano estava seguindo, correndo atrás, indo em direção a eles. Eles então se encontram com outro grupo e todos eles resolvem subir nos cavalos e sair dali. E no momento em que chega a vez do norte, ele resolve disparar contra o gigantesco homem que tenta acertá-lo com uma marretada. Ele martela o cão e mata o homem de uma vez só, que cai como se fosse uma porta com as braçadeiras arrancadas. No momento em que o homem cai, a porta se fecha sozinho, como se tivesse sido fechado, como se seu caixão tivesse sido selado. E então, eles tentam fugir a cavalo, deixando para trás a caravana e a mula de Eugênia. Porém, os primeiros jogadores conseguem fugir, mas o cavalo que Eugênio está controlando não está muito bem. Não está com tanta energia assim. Passou muito tempo correndo atrás do outro cavalo que o carregava, puxando pelo tronco de carvalho. Então, o cavalo começa a perder velocidade. A multidão, que estava furiosa após a bartender tocar o sino, como se fosse algum tipo de aviso de invasão, acaba se aproximando de Eugênio, que também estava juntamente com Arthur no mesmo cavalo. Então Eugênio, num pensamento rápido, diz: desculpa por ter te colocado nessa situação. Desculpa por ter te envolvido em meu sonho. Desculpa por ter te colocado nessa situação tão egoísta. E ele corta a rédea do cavalo e utiliza como se fosse um laço para se prender na próxima placa que estava passando, ficar para trás, como um sacrifício para salvar seu irmão. Arthur tenta atirar contra a multidão para tentar atrasá-la, mas é inútil. E depois que seu irmão cai e é cercado e linchado pela população da cidade, em meio à multidão ele vê novamente a morte, que o encara diretamente. Ele encara-lo de volta. Depois se vira, pegando o controle do cavalo e fugindo daquele local. Eles viajam durante a tempestade que está acontecendo até chegarem numa estrada pacata que tem uma carruagem derrubada, como se tivesse sido acidentada. E bom, eles chegam nessa carroça derrubada e eles percebem duas pessoas se escondendo entre a mata. E ao se aproximarem, um deles os surpreende,
indo para cima e pedindo para que não atirassem, mas por reflexo, Norte acaba acertando um tiro num jovem que cai ao chão, agonizando. Logo em seguida, Phil ajuda o jovem, fazendo uma remoção rápida do disparo e fechando a ferida, de forma bem habilidosa. E em seguida, um outro jovem cai de uma árvore, tentando atingir Arthur, que percebe o movimento e apenas se move para o lado, fazendo o jovem cair no chão, violentamente. O jovem que caiu não se machuca tanto, se levanta furiosamente e ameaça os outros. Em seguida, Billy o contém com uma manobra para imobilizá-lo. E, bom, após os ânimos se acalmarem, eles começam a falar com os jovens para entender o que aconteceu com a carruagem. E eles destacam que a carruagem estava tudo certo com ela, até que eles acabaram se prendendo numa poça de lama que fez danificar a carroça e soltar as rodas dela da madeira que prendia a base das rodas. Então, como estava tarde e estava chovendo muito e não tinha muito com o que fazer uma cabana de acampamento, eles simplesmente levantam a carroça, limpam ela o máximo que podem e todos se juntam dentro da carruagem, que é coberta. Fecham as portas e dormem por ali mesmo, com o calor apenas de uma lâmpada de querosene. Então, o dia amanhece, não um sono muito agradável, mas em meio à noite, Arthur se depara com a morte, que aparentemente armou uma emboscada para deter os nossos jogadores. Arthur então sai da carruagem e tenta disparar contra a morte, que o surpreende com um golpe na jugular. Arthur então sangra incontrolavelmente. E sua visão começa a ficar turva até que ele apaga e acorda no dia seguinte. Tudo era um sonho. Ele põe rapidamente a mão em seu pescoço e não há nada. Ele então sai da carruagem e percebe que todos estavam armando uma espécie de acampamento ali. Pois, se nenhuma cidade é segura o suficiente, por que não montar um acampamento? O que é mais seguro do que, bom, um lugar no meio do nada. Então eles armam um acampamento, descansam e resolvem caçar. Se dividem em 2 grupos, onde Billy e Norte vão para uma direção, Phil, Arthur e um jovem vão para outra. Arthur se atrasa um pouco. Phil encontra sapos que eles resolvem caçar. Um dos garotos, chamado Jonathan, aparentemente tem experiência com isso. Ele consegue pegar com maestria um dos sapos, com uma adagada nas costas do sapo. E B e Phil, convencido, faz uma aposta com o garoto, dizendo que também consegue. E quando o Phil finalmente acha um sapo, ele tenta com um arremesso de faca acertá-lo, mas acaba acertando outra coisa. Uma coisa muito maior. Um crocodilo do pântano. Que no primeiro momento não sabe onde o Phil está, porque está com os olhos cobertos pela lama na qual ele está mergulhado. Então, Phil, corajoso, resolve entrar em conflito com esse crocodilo. Então ele vai para cima do crocodilo, tentando acertar facadas. E não muito experiente em questões de combate, acaba errando diversas delas. E como a sua primeira adaga havia atingido o olho do crocodilo, o crocodilo, não vendo muito bem, também não acerta muitas mordidas nele. Pra falar a verdade, nenhuma até o momento. Até que ele começa a conseguir acertar as facadas. E em um momento, o crocodilo acerta. Apenas uma mordida na perna de Phil, que perde a consciência instantaneamente e começa a ser rodopiado como se fosse um tronco descendo uma cachoeira abaixo. O garoto, sem saber o que fazer, desespera, grita por ajuda. Arthur, que chega atrasado, ao chegar, atinge o crocodilo na cabeça. Na cabeça não, né? Na boca, fazendo ele soltar o fio, que está inconsciente. Arthur, então,
pega o fio enquanto o crocodilo se afasta depois de ser atingido. Leva o fio para o acampamento e eles conseguem o estabilizar lá. Mas na situação do Norte e do Billy, eles acabam por tentar outras modalidades de caça. O Billy começa a buscar algumas andorinhas e no momento em que ele acha, ele tenta acertar o disparo, mas por pouco ele erra e os pássaros fogem. E na segunda tentativa de caçada, ele vai juntamente ao Norte, que encontra uma lebre. E no momento em que ele vai atirar na lebre, ele se depara com um lobo que preda a lebre antes dele. E então, o lobo, aparentemente pronto para um conflito, é surpreendido por uma chicotada do Norte, que o assusta por não entender muito bem pelo que estava sendo atingido, e acaba soltando o coelho, que está gravemente ferido e não consegue fugir após ser solto. E então, o Norte aproveita para poder levar o coelho com ele. Logo em seguida, quando Billy chega, eles encontram um castor. E Billy, sem pensar muito, atira em direção ao castor e estoura parte do corpo do castor, que cai no riacho com uma grande correnteza e começa a ser levado pelo riacho. Norte então tenta dar uma chicotada no corpo morto do castor. E depois de algumas tentativas ele finalmente consegue, por muito pouco, em meio a um salto, chicotear o corpo do castor para fora do riacho, caindo do outro lado. E eles se dirigem até o local onde o corpo do castor caiu. E ao chegarem lá, eles percebem raposas se aproximando do corpo do castor, como se elas tivessem o farejado. Então o Norte rapidamente coleta o castor, coloca em seu cavalo. E aparentemente, após as raposas perderem o cheiro, elas simplesmente viram as costas e partem para ir embora. Mas Billy viu uma oportunidade de não ir só com um castor para casa, mas sim com mais 3 raposas, já que eram um grupo. Então Billy, como primeira ação, ao momento que estava escondido atrás das árvores, ele surpreende as raposas com um tiro nas costas. E depois dá outro tiro em uma das outras raposas. A primeira foge, a outra se machuca gravemente. E a terceira resolve atacar Billy, que ao sofrer a mordida, perde consciência. Então Norte dá chicotadas próximas às raposas para tentar assustar, e a raposa foge. Norte então pega a raposa abatida pelo Billy e carrega o Billy também atrás de seu cavalo, que ambos retornam ao acampamento. Então, após um dia conturbado de caçada, eles fazem um grande ensopado com algumas cenouras que os garotos carregavam na carruagem para alimentar o cavalo que os carregava. Então, eles fazem um grande ensopado com vegetais e com a carne dos animais dos quais eles caçaram. E resolvem pegar esse tempo para se recuperarem. E recuperarem os amigos que perderam consciência. Então, no dia seguinte, o Phil percebe que está com uma sequela realmente grave. E, bom, começa a passar a usar bengalas. Billy não tanto. Então, no dia seguinte, eles resolvem decidir o que eles farão em seguida. Se eles vão embora, deixaram os garotos para trás, quais são os objetivos deles. E quando chega a calada da noite, eles conversam sobre eles mesmos, sobre o passado deles. E Arthur revela que seu irmão havia cursado medicina para tratar dessa doença que havia em seu olho, que o dificultava enxergar, quase o impedindo. Que seria algo que provavelmente o deixaria cego ao passar dos anos. Então, Arthur se compromete a protegê-lo e infelizmente ele diz que falhou ao presenciar a morte do irmão dele, causada pela cidade na qual a morte provavelmente comandava. Norte revela que tem uma vingança marcada com o procurado denominado Guerra, mais especificamente Álvaro Guerra. Fabiano diz ter matado o próprio irmão numa discussão sobre pontos de vistas e, bom, não muito especificados. E diz, logo em seguida,
numa linha de pensamento, não acreditar mais na justiça após tudo que vem acontecendo com eles. Após pessoas que tentam fazer o bem, que tentam salvar os outros, como ele presenciou, dos nossos jogadores tentando salvar os, os viajantes dentro do trem das 11. Ele então resolve jurar que prenderá cada um dos bandidos na maior prisão de todas, que é o inferno. Phil se sente meio deslocado e não sabe muito bem como descrever a história dele. Ele não tem muitas razões para estar ao oeste. Ele só está em busca de oportunidades, novas aventuras. Ele quer viver coisas novas na vida dele. E Billy faz seus destaques, dos quais eu não me recordo muito, infelizmente. Mas, enfim, o dia amanhece e, no fim das contas, depois de tantos objetivos, depois de Arthur cravar a necessidade de matar a morte por conta do que ela fez ao irmão dele, o grupo resolve consertar a carroça. O que é um procedimento bem complicado, porque além de eles não terem as ferramentas para isso, eles também não têm experiência para isso. E então, Billy tem a brilhante ideia de explodir uma árvore ao meio para poder fazer as novas bases para a carroça, para a carruagem. Então, Norte sacrifica uma de suas espadas para poder tentar cortar o tronco ao meio, e todos em conjunto batem na lâmina de sua espada para tentar rachar a madeira ao meio e entalhar em duas partes para fazer as duas bases das rodas da carruagem. E isso consome o dia deles inteiro. E quando chega às 9 da noite, eles são surpreendidos por um grupo de bandidos que estavam junto ao guardião das crianças, que era o cara que pilotava a carruagem no momento em que tudo aconteceu. Ele está amarrado, ele é jogado diante dos outros, e eles dizem: nós só queremos o dinheiro que está na carruagem. Mais nada. Não precisamos tornar isso num derramamento de sangue gratuito. E como se no primeiro momento os jogadores estivessem cedendo, eles planejam uma emboscada e pegam os bandidos de surpresa, derrubando seu líder de forma extravagante. Porém, Arthur também cai em meio a esse conflito, mas é estabilizado por Phil, não muito tempo depois. Desculpa. Estabilizado por Fabiano, não muito tempo depois. Então, um dos bandidos acaba sobrevivendo e tenta fugir. Eles então resolvem capturar esse bandido e coletar informações dele. Eles coletam informações desse bandido. E ele diz ter um acampamento deles, não muito longe daqui, mas diz haver muitos membros. E que provavelmente o grupo não haveria chances contra eles. Até porque o grupo era pequeno. 3 homens contra um grupo de 5. E dessa vez seria um grupo de 9 contra um grupo de 5. Mas Norte não parece ter medo e diz que o melhor se fazer era ir diretamente para lá e derrubar todos eles. Pegá-los despercebidos enquanto eles não esperam um ataque iminente. O restante do grupo não concorda muito, mas de qualquer forma eles terminam a construção da carroça no dia seguinte de manhã. E após arrumarem a carroça e dar um dos cavalos que os bandidos utilizavam para carregar a carroça e deixar eles seguirem o rumo, o guardião dá a eles uma carta com o brasão do chefe dele. Uma carta da qual eles não abriram ainda. Então, ao seguir nesse quesito, eles também recebem um mapa que havia na carruagem, que, bom, era um mapa do oeste inteiro. Pegando esse mapa, eles conseguem se localizar melhor, e é a primeira vez que o Fabiano viu um mapa do oeste. Era algo que realmente ele nunca tinha visto antes. E bom, eles meio que se localizam e dizem, bom, vamos à cidade mais próxima, que é essa daqui. Então eles seguem até a cidade mais próxima. Ao chegar na cidade, eles veem que tem um grande cercado externo que cerca a cidade, como se fosse uma espécie de vigília protetiva. E um homem montado em um touro chega para eles e diz: bom dia, rapazes. Se os senhores quiserem entrar, terão que entregar suas armas. Billy, receoso, prefere ficar do lado de fora, juntamente com o bandido que está amarrado, que negocia com eles, que pede a confiança deles e decide dar sua palavra, em troca de, caso eles forem atacar o acampamento,
ele poder salvar a mulher e filho deles para eles sumirem de lá. Porque ele não quer mais fazer parte da gangue da qual ele pertencia. Então eles aceitam, um pouco receosos, e soltam ele. E, bom, logo em seguida eles entram na cidade. Billy e esse bandido ficam do lado de fora, armados. Porque não queriam entregar as armas para poder entrar na cidade. Porém, os demais entram na cidade. A cidade é composta pela maioria de pessoas negras. E Phil, que é o único negro do bando, se identifica e se sente bem em casa, para falar a verdade. E, bom, eles conhecem o xerife da cidade, que é um homem grande, apelidado de Tim, que propõe uma aposta a Phil, que depois de algumas partidas acaba saindo perdendo. E então eles têm um longo diálogo sobre objetivos. E Phil acaba destacando que está passando por necessidades. Então Tim o ajuda, dando comida e bebida. E tudo o que ele precisasse, por assim dizer. E Tim pergunta a Phil o que ele sabe fazer de melhor. E Phil revela ser um médico extremamente experiente. Tim, então, se impressiona e destaca que era exatamente o que eles estavam precisando, de um médico, pois um membro de sua família está extremamente doente e nenhum dos médicos nos quais eles trouxeram conseguiu resolver o problema dele. Então, Phil faz um exame nesse senhor caquético que está encolhido no canto da cama. E ao analisar esse senhor, ele deduz que o senhor contraiu tuberculose, que é uma doença sem cura no Velho Oeste, extremamente mortal e contagiosa. Então, ao fazer isso, ele se afasta, mesmo que estivesse usando luvas e bem protegido disso. Ele decide dar o diagnóstico para a mulher do senhor extremamente adoecido, que chora e pergunta se há algo que ele possa fazer. Então Phil lembra de um medicamento caseiro que não cura, mas alivia consideravelmente os sintomas da tuberculose. Então ele dá essa espécie de xarope para o senhor, que consome esse xarope e não demonstra nenhum sinal de melhoria, o que é normal. Quando você dá o medicamento, os resultados não são instantâneos, principalmente nessa época. Então ele se retira e resolve descansar na estalagem principal da cidade, que é coberta pelo Tim. Enquanto isso, os outros jogadores reabastecem os mantimentos e as munições, e Norte resolve ir ao estábulo da cidade, onde não confronta, né, mas convida o dono do estábulo a uma corrida de cavalos, que se torna um grande evento na cidade. Que ao um dos moradores perceber essa corrida prestes a acontecer, convoca a cidade toda e abre uma barraca de apostas em prol de ganhar dinheiro com esse duelo. Então, a maioria obviamente aposta no dono do estábulo, que é mais conhecido na cidade, e poucos, mais especificamente 4, apostam em Norte, que é um novato que acabou de chegar e está desafiando amistosamente o dono do estábulo. E a corrida começa acirrado. Primeiramente, o dono do estábulo dispara de forma extremamente natural. E, um pouco confiante demais, acaba baixando a guarda, o que faz com que Norte dispare na frente dele. Então, o dono do estábulo tenta compensar a velocidade. Ele quase alcança Norte, mas o seu cavalo tropeça em um relevo ou um monte de terra que tinha no caminho. E acaba perdendo um pouco a velocidade, ficando ligeiramente para trás de Norte. Depois disso, a corrida continua de forma acirrada, mas Norte, no fim, ganha por conta de uma posição a mais do que o dono do estábulo. O cara das apostas ganha uma grande grana com isso, e juntamente com Arthur, que foi o único do grupo a apostar no Norte, com a esperança de que ele fosse ganhar. Billy, que havia apostado contra, perde $20. E, bom,
no fim da competição, o dono do estábulo entrega a cela dele para Norte. E Norte faz o mesmo, entrega a cela dele para o dono do estábulo. E o dono do estábulo coloca a cela dele na parede e o denomina o homem mais rápido com o qual ele competiu. Logo em seguida, os jogadores vão para a estalagem e lá dormem acompanhados, exceto por Arthur, que tem um lapso mental e quando vê a prostituta negra, ele tem lembranças recentes e repentinas do último acontecimento dele na cidade anterior. E prefere não dormir acompanhado. E, na verdade, tem um sono péssimo, extremamente paranoico com tudo o que aconteceu. Enquanto Billy resolve pegar a acompanhante de Arthur, que havia recusado, e dorme com as duas. Norte dorme com uma e Phil também dorme com outra. E todos eles têm uma ótima noite de sono. E bom, foi aí que nossos jogadores chegaram até então. Então, só um breve resumo aqui de tudo o que aconteceu. E agora, vocês podem... Ah, sim. E só lembrando que Arthur ganhou um ponto de sina por ter, no caso, complementado sua história, pela maneira que ele contou, e, enfim. Ele recebeu um ponto de sina, por isso ele é o único do grupo que tem um ponto de sina, exceto por o caso de eles terem completado a carroça. Eles finalizaram a carroça ajudando pessoas apenas por bom grado, porque eles deram a carroça sem querer nada em troca. Então eu sorteei um ponto de sina entre eles, e quem ganhou um ponto de sina foi Phil. Logo, bom, tem 2 pontos de sina, um com Arthur, um com Phil, um pela maneira que contou a história sobre seu passado, e o outro por conta da boa ação que fizeram, ajudando pessoas. Apenas como um ato de altruísmo. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Agora, as próximas sessões terão minha narração, então não precisarei fazer outros resumos, eu espero. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.